Fala galera, beleza? Hoje nós iremos falar um pouquinho a respeito da teoria celular. Vamos lá? Tudo começou então com Robert Hooke. Robert Hooke foi um cara que ele desenvolveu um microscópio um pouquinho melhor, tá? Já com duas lentes, uma sobreposta à outra, conseguindo um zoom um pouquinho melhor, né? O que acontece? Primeiramente, num primeiro estudo científico, ele apresentou a visualização de um musgo, né? Que é uma briófita. Posteriormente, no segundo estudo, ele mostra uma fatia de uma cortiça. Cortiça a gente usa para fazer rolhas de vinho, tá? Claro, hoje muitas das rolhas são sintéticas, mas aquela mais amadeirada, aquilo lá é feita de cortiça. E quando Robert Hooke visualizou essa cortiça ao microscópio, ele viu vários quadradinhos, mais ou menos. Tá? E esses quadradinhos, ao olhar, Robert Hooke falou assim: uou, isso aqui parece os quartinhos onde as freiras vivem. E os quartinhos onde as freiras viviam eram chamados de cela. Tá? Hoje não, hoje cela nós utilizamos onde o corintiano, ou onde os presidiários estão, né? Ah, o presidiário está na cela 3, na cela 4, na cela 5, tá? Então cela significa pequeno quarto, é um diminutivo de quarto. Então ficou cela para pequenos quartinhos. Ok? Então com o advento da microscopia, vários cientistas começaram a visualizar estruturas, tanto animal quanto vegetal, em microscópio, né? E dois caras, Theodor Schwann e Matthias Schlenden, eles, a partir do momento que eles visualizaram vários tipos de seres vivos, eles afirmaram que todos os seres são compostos por células, tá? E isso foi abraçado pela comunidade científica daquela época, né, que todos os seres eram formados por célula. Então dois caras, um chamado de Claude Bernard e outro de Rudolf Virchow, eles, claro, também abraçaram essa causa de que todos os seres eram formados por célula, tá? Isso foi a base da teoria celular, e eles então postularam uma segunda frase que diz, na verdade, mais o Rudolf Virchow que diz que toda a célula ela é originada de uma célula pré-existente, ou seja, para que uma célula exista, ou antes dela deve ter vindo uma outra célula que dê origem a essa célula. Então, depois de um tempo, vem Walter Fleming e descreve as fases da mitose. Então ele mostrou tanto a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase, tá? O que está ocorrendo em cada uma delas. Então, posteriormente introduziu uma terceira frase que está relacionada ao metabolismo, ou seja, o conjunto de reações químicas, elas ocorrem a nível celular. Então eu vou colocar para vocês essas três frases que compõem a teoria celular. Olha aí. Então vamos lá, vamos falar um pouco de um dos princípios básicos da citologia, que é a teoria celular. E essa teoria celular ela é dividida em três premissas básicas. A primeira dela é que todos os seres vivos são formados por células e por estruturas que essas células vão produzir, tá? Só lembrando que existem seres pluricelulares ou multicelulares, formados por várias células, e os unicelulares, que são aqueles formados por somente uma única célula. Então, as células são, portanto, as unidades morfológicas dos seres vivos, ou seja, aquela que vai dar formato, aquele que vai formar a estrutura do ser vivo. Segunda premissa, novas células surgem apenas pela divisão de células pré-existentes, ou seja, uma célula só origina de uma célula pré-existente. Por meio da divisão celular, a continuidade da vida depende, portanto, da multiplicação dessas células. Então, só surge uma célula se existir uma outra célula pré-existente que se dividiu, por mitose, por exemplo, né? E terceira premissa é: as atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem no interior
da célula. Ou seja, o metabolismo, o conjunto de reações químicas ocorrem a nível celular, por exemplo. E essas são, portanto, as unidades funcionais ou fisiológicas dos seres vivos. Então, só lembrando que a célula ela é dita como uma unidade morfológica, porque todo ser é formado por célula, e também uma unidade fisiológica ou funcional, porque as reações químicas ocorrem também a nível intracelular, ou seja, dentro das células. Então, só lembrando as três premissas. Primeiro, todo ser é formado por uma ou mais células. Segunda, toda célula ela é originada de uma célula pré-existente. E terceiro, que as atividades essenciais ocorrem no interior da célula. Beleza? Só vale lembrar, pessoal, que os vírus, eles são entidades biológicas acelulares. Eles não são compostos por células. Se você quiser ver alguns vídeos sobre vírus, tem aí no canal, principalmente o ciclo lítico e lisogênico, que eu dou um resumão a respeito de vírus. Pessoal, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe com seus colegas, se inscreva no canal e um grande abraço para você. Até mais e tchau, tchau.